A forma como você pensa diz muito sobre a forma que você se comporta, e isso é uma questão cerebral. Dandan é um anime de ficção que conta a história de Momo e Okarun, que tem que lidar com algumas questões sobrenaturais. A Momo tem poderes mediúnicos e paranormais, e o Okarun se interessa bastante por ocultismo. E hoje o vídeo é sobre ele, sobre o Okarun. Só que o Okarun chegou nesse tema ocultismo por um motivo bem curioso. Porque ele não tinha amigos. Acredito que todo mundo já teve dificuldade em fazer amigos. Na verdade, fazer amigos pode ser algo bem difícil, principalmente quando você fica mais velho, à medida que o tempo vai passando. Estudos mostram que cada vez que ficamos mais velhos, também ficamos mais sozinhos, porque justamente é mais difícil de fazer amizades. Quando somos crianças, tudo é mais fácil. Não temos aquele freio que impede a gente de falar com alguém, ou de expressar o seu verdadeiro eu. Também tem a questão do tempo. Quando somos crianças ou adolescentes, temos mais tempo para desenvolver relacionamentos, coisa que quando envelhecemos, fica mais difícil. Sem contar que cada um vai tendo sua própria família, cada um vai se encaixando em grupos específicos, que geralmente se formam lá na infância. Sem contar o fator energia. Então, além do tempo, além das circunstâncias, nossa energia fica menor. Também, de alguma forma, confiamos menos nas pessoas, principalmente se você passou por questões difíceis na vida. Ou seja, é mais difícil. E para o Okarun, é algo mais complicado ainda por causa da questão da baixa autoestima que ele tem, da não confiança em si mesmo e da percepção de que os outros não se interessam por ele, que torna a dificuldade dele de fazer amizade mesmo na infância muito difícil. Na infância porque ele é adolescente, né? Vocês entenderam. Okarun tem uma imagem própria muito negativa, como se ele não tivesse valor suficiente. Ele se comporta como se não merecesse receber a atenção dos outros. E tudo isso fez ele se apaixonar pelo ocultismo, por extraterrestres. Uma boa ideia, né? Se eu não consigo fazer amizade com humanos, vou fazer amizade com seres que vivem em outros planetas. Ideia genial. O único lado bom de tudo isso é que o Okarun é alguém introvertido. E uma pessoa mais introvertida tem mais facilidade de ficar sozinho, de criar tarefas que não envolvam outras pessoas, de não se entediar muito. Como cita esse estudo, pessoas introvertidas tendem a lidar melhor com o tédio justamente por conseguirem fazer muitas coisas que outras pessoas acabam vendo como sendo muito entediantes. Bom, mas aí ele conhece a Momo. A Momo vem justamente falar com ele quando ela percebe que ele estava sendo maltratado por colegas de sala. E nessa cena percebemos a passividade dele. Ele simplesmente aceita aquilo. E após a Momo mostrar interesse nele, em falar com ele, ele vai imediatamente falar com ela e tenta manter uma conversa de um jeito bem desastrado, mostrando que ele não tinha de fato experiência em conversar com pessoas. Okarun naquele momento não queria perder a oportunidade de fazer um amigo, porque finalmente alguém se interessava por ele. É por isso que ele insiste na conversa, ele insiste em um assunto talvez que ela nem goste, mas ele tenta falar, uma espécie de desespero. O pesquisador Kevin Meehan mostrou em um estudo que pessoas solitárias geralmente têm acesso a amigos atenciosos e solidários e parceiros românticos, só que eles não veem a positividade que essas pessoas estão enviando para elas. É como se as pessoas mais solitárias não percebessem muito o tanto que as outras pessoas gostam dela. O Okarun, na verdade, poderia estar muito bem absorvendo uma parte negativa do que ele percebe da realidade, vendo as coisas de maneira mais negativa do que realmente acontece. Ele pode estar vendo as relações sociais com um viés de negatividade, que impede que pessoas solitárias sintam plenamente o cuidado e a admiração de seus amigos e parceiros românticos, prevendo um relacionamento ruim. Nesse estudo, não perceber o cuidado e a consideração de um amigo ou parceiro quando estavam presentes ajudou a explicar a menor qualidade do relacionamento e também o menor comprometimento, além também de uma menor autorrevelação. Ou seja, as pessoas solitárias acabavam falando menos também porque achavam que não eram interessantes. E como a própria Momo vai dizer, o Okarun faz rapidamente uma suposição que o outro está pensando dele. E geralmente esse pensamento é bem negativo, o que faz ele se sentir inadequado. Ele basicamente implora pra Momo ser amiga dele, porque na visão dele é como se ela estivesse fazendo um favor. Percebemos também como ele pede desculpas de forma exagerada pra ela, justamente por medo de perdê-la. E quando estamos em um momento ruim, quando estamos passando por uma situação ruim, nossos pensamentos tendem a ser mais negativos, porque antes de ter um humor depressivo ou um humor mais deprimido, você tem pensamentos depressivos antes. Isso torna você uma pessoa não confiável. Como assim? Porque seus pensamentos estão enviesados de forma negativa. Então, teoricamente, você naquele momento não é uma boa pessoa pra ser ouvida, principalmente por si mesma.
entende? Como cita a famosa psicóloga Lori Gottlieb, as pessoas com depressão não devem confiar em seus pensamentos. Justamente por estarem nessa situação, seus pensamentos não devem ser levados tanto assim em consideração. O Okarun não está em depressão, mas ele tem diversos pensamentos negativos, enviesados. E esses pensamentos refletem no comportamento dele. Basicamente no comportamento de evitar. Qualquer situação que ele percebe que a Momo não vai mais ser amiga dele, que geralmente é de uma interpretação dele, falha, ele tenta evitar. Ele age como se já não fosse mais ser amigo dela. Como ele dizendo adeus em algumas situações onde... tá, ela não vai ser mais minha amiga. Tem uma situação onde ele diz adeus pra ela, e aí quando ele percebe que vai voltar à escola no outro dia, ele sente que ela já não vai mais falar com ele. Ele começa a ficar com medo de falar com ela, achando que ela vai rejeitá-lo. Ele fala que treinou a noite inteira justamente para falar com ela. Quem nunca, né? Ele já tem pensamentos pré-concebidos, dizendo, ela não quer conversar comigo, ela não tem interesse mais em mim. Estudos recentes descobriram que os hábitos são armazenados no cérebro de uma forma diferente das memórias mais comuns. Normalmente, sua emoção desencadeia um comportamento que termina quando o desejo emocional foi satisfeito. Isso quando se trata de seus hábitos. Primeiro, se seus hábitos estão codificados em sua mente, significa que eles são quase impossíveis de remover. Tá, mas por que falar de hábitos justamente agora? Seus pensamentos são hábitos também. Nossos pensamentos se repetem. Boa parte dos pensamentos que você teve ontem ou anteontem são similares ao que você tem hoje. Isso significa que, uma vez que esses hábitos tenham sido formados, eles permanecerão com você pelo resto de sua vida. E é por isso que viciados em drogas e alcoólatras recaem em seus vícios, e às vezes após décadas de sobriedade. Então basicamente é como se não existisse um jeito de você se livrar dos seus velhos hábitos. E de fato é difícil. Então a melhor maneira de você quebrar um velho hábito é substituí-lo por um novo. E o método mais eficiente para conseguir isso é justamente reprogramando o seu comportamento, porque você precisa tornar o novo hábito mais forte do que o anterior. E assim ele vai se sobrepor àquele hábito que estava te incomodando, que estava fazendo mal a você. No caso do Okarun, ele teria que treinar para ter novos pensamentos mais funcionais, para que com o tempo esses pensamentos mais negativos perdessem força. E foi justamente isso que o personagem foi fazendo. Por exemplo, era amigo dela. Ele estava tão empolgado com a amizade dela que não percebeu que ela era bonita, atraente. Ele só foi perceber isso quando alguém disse isso pra ele. E é curioso como a insegurança dele passa a aumentar, porque agora ele teria que lidar com o fato de estar gostando dela e querer algo a mais do que amizade. Ou seja, a insegurança dele vinha do medo dele perder, que ele imaginava que seria possível, que era ter uma relação com ela. Só que aí o Okarun começa a enfrentar mais. Ele começa a tentar mudar esses pensamentos. Só que o problema dos pensamentos negativos é que geralmente, depois de muito tempo, eles se tornaram crenças. Por exemplo, o Okarun tem pensamentos do tipo, não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim. Isso faz ele se sentir mal e se limitar. Como são construídos a partir dessas crenças profundamente arraigadas, os ciclos de pensamento repetitivos são poderosos e pegajosos. Acreditamos em nossos pensamentos repetitivos, como se sua persistência fosse de alguma forma uma evidência de sua verdade. Como resultado, somos compulsivamente compelidos a nos apegar e nos envolver em seus conteúdos. Tem um episódio na qual aparece um amigo da Momo, um amigo antigo, na qual tinha sido o primeiro amor da Momo, ou seja, a primeira pessoa que ela tinha se interessado. O rapaz parecia ser bem descolado, extrovertido, confiante, e o Okarun sabia que ele era bem diferente dele. O Okarun não era nada disso, era o oposto. E o que vemos novamente é o Okarun deduzir várias coisas. Ele se despede da Momo desse dia de forma abatida, desistindo, mal por ter meio que perdido na cabeça dele a situação. No outro dia na escola a mesma coisa, ele começa a dizer coisas duras para si mesmo, colocando o amigo da Momo bem acima dele, dizendo que ele é inútil, que não serve pra nada, fazendo uma autodepreciação, coisa que ele sempre fez. Só que, diferente dessa vez, ele começa a questionar esses pensamentos. Ele começa a tentar agir. Por exemplo, ele começa a treinar para ficar mais forte, para ficar mais o tipo dela. E aí, nesse momento, vemos ele tentar fazer algo para mudar a situação, e não apenas aceitar os pensamentos. Então, aos poucos no anime, vamos vendo ele tendo pensamentos, e depois ele tentando questionar esses pensamentos, não simplesmente aceitando eles. E o melhor de tudo, fazendo um comportamento que não siga exatamente esses pensamentos. Essa é a parte mais interessante, porque esse é um personagem, sim, na qual os pensamentos influenciam ele de uma forma muito negativa. Tanto quando ele é possuído pelo espírito, ele fica sem filtro e até parece ser mais confiante do que o natural, porque nesse modo, sua mente negativa não influencia ele mais. Nesse modo, ele não parece importar muito com a visão dos outros sobre ele. E principalmente, a voz interior que tanto causa mal a ele parece ficar em segundo plano. Percebe a influência que os pensamentos têm na forma que nos comportamos? E esse é o ponto. Pensamentos podem ser cruéis e podem afetar nossa confiança. Porque se não cuidarmos, se não observarmos eles vão se repetindo. Eles vão ecoando na nossa mente, até o momento que você percebe que começa a viver a partir deles. Você começa a aceitá-los completamente. Como aconteceu com o Okarun. Ele foi vivendo e acreditando incessantemente de que ele não era suficiente, de que ele não era bom, de que as pessoas não gostavam dele. Pensamentos são apenas pensamentos. É
Essa declaração não pretende minimizar o impacto emocional que os pensamentos podem ter ou negar as informações factuais que podem ser associadas aos pensamentos. Quando pensamentos surgem em sua mente ou quando você tem pensamentos que não consegue tirar da cabeça, é útil praticar dar um passo para trás mentalmente, notando e observando os pensamentos antes de tomar qualquer atitude. Então, assim como o Ocarum, procure observar os seus pensamentos como se fossem caixas de e-mail. O que seria isso? A maioria dos e-mails que você recebe não merecem sua devida atenção. Então, quando um pensamento vier, principalmente aquele que não faz sentido, simplesmente deixe ele passar ou jogue na sua caixa de spam. Isso pode mudar a sua vida. No último episódio da temporada, Ocarum citou que jamais vai desistir de algo novamente. Uma mudança muito grande para alguém que na primeira oportunidade já desistia. Isso significava que ele não iria desistir da Momo. Ainda percebemos ele tendo pensamentos negativos e depreciativos sobre si mesmo, mas agora ele sempre está o tempo inteiro se observando. E isso faz muita diferença, porque ele começa a criar um novo hábito. A mente é uma coisa poderosa. Ela pode te levar a lugares onde você nunca esteve, ou pode fazer você se sentir preso em um lugar onde sempre esteve. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.